Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, vamos falar com Deus nesta sexta-feira forte. Hoje é dia de corrente poderosa do Arcanjo Miguel. Hoje é dia de batalha espiritual em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor do seu progresso, em favor do seu sucesso, em favor da sua saúde, em favor da sua felicidade, da sua realização pessoal, sentimental, familiar, profissional. Deus quer te ver bem em todas as áreas da sua vida. E só Ele pode te dar este sucesso, este contentamento existencial nesta terra. Levante suas mãos para os céus. Eu vou orar por você agora, com a minha mão direita estendida em direção à sua vida. Em nome de Jesus agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, Deus vivo, poderoso de Israel, eu te apresento a vida dessa mulher de fé que está aqui no santuário hoje, a vida deste homem de fé que está aqui no santuário hoje. Eu te apresento, meu Pai, a fé desta pessoa em fazer essa corrente de sexta-feira, na batalha espiritual, lutando a luta certa, se submetendo à potente mão do Senhor, para que o Senhor lhe dê poder para vencer os inimigos, os desafios, os obstáculos que ela tem enfrentado na vida dela. Meu Deus, com a minha mão direita estendida em direção a esta vida, daqui do santo altar, eu passo força de fé para esta pessoa se levantar, se pôr em posição no campo de batalha, lutar a luta certa, que é a batalha espiritual, e vencer pelo poder da fé, em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu bem alto, bate o pé no chão e repita comigo: Golias! Agora bate o pé no chão e fala: derrotado debaixo dos meus pés. De novo, levanta a mão direita para o céu e repita comigo: Golias! Agora bate o pé direito no chão e fala comigo: derrotado debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus, pela terceira vez bem forte, vamos juntos: Golias! Agora bate o pé direito no chão e fala comigo: derrotado debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo que esta mulher é o Davi da casa dela. É um Davi no mundo espiritual. Eu profetizo que este homem aqui no santuário hoje é o Davi da casa dele. É um Davi no mundo espiritual. Em nome de Jesus, e quem recebe, diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Deus de Davi, El Shaddai, o poderoso de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Sim, vou pregar sobre Davi e Golias. Uma mensagem muito profunda. Eu vou ler a partir do versículo 24. Olha que coisa tremenda.
1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: quando os israelitas viram o homem Golias de Gate, ele era temido, um homem treinado para matar. Ele era temido por todos, os homens e mulheres, crianças, todo mundo tinha medo de Golias. Ele era o terror das pessoas naquela época. E quando os israelitas, que já estavam ali na linha de combate, viram o homem Golias, todos fugiram, cheios de medo. Uma pessoa que está cheia de medo não tem espaço dentro dela para fé. Quando a pessoa recebe o medo, se rende a ele, ela anula a fé, porque o medo anula a fé. E é incrível, porque Davi, ele era um homem possuído de fé, cheio de fé. Tudo ele via com os olhos da fé. Ele via para além do possível, porque o Deus dele é o Deus do impossível. Ele sabia que sozinho ele não podia, mas com Deus ele podia todas as coisas. Davi era um cara que decidia as coisas firmado no posso tudo naquele que me fortalece. Então, o gigante ele podia ser maior do que Davi, mas ele nunca foi maior do que Deus. E Davi sabia disso. E ele sabia que ele sabia disso. Os israelitas conheciam o Deus vivo de Israel, que era o Deus de Davi. Na teoria, o Deus de Davi era o mesmo Deus dos israelitas. E por que os israelitas ficaram com medo e fugiram? E Davi não teve medo e foi de encontro ao gigante Golias. Os israelitas eram guerreiros, homens que foram também treinados para a guerra. Tinham treinamento com os armamentos bélicos. Davi, ele só cuidava de ovelha, ele não sabia nada de guerra, não. Ele não tinha tipo físico para guerra, ele não tinha força de um guerreiro, ele não tinha treinamento, habilidade de um guerreiro. Os que tinham fugiram de medo. Davi foi de encontro ao medo. Que demais isso. É muito forte isso para mim. Então, vamos lá. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, viram Golias, todos fugiram, cheios de medo. Tem gente que, quando aparece um gigante, foge, cheio de medo. E isso vai dando cada vez mais força para o gigante. Isso vai dando cada vez mais autoridade para o gigante. Isso vai dando cada vez mais poder para o gigante impor sobre a sua vida. Versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Sabe aquela pessoa que supervaloriza o inimigo, o problema, vai falando do problema e o problema vai se agigantando, vai se agigantando, vai se agigantando. Golias já era um homem de quase 3 metros de altura, treinado para matar desde os 5 anos de idade. Mas quanto mais os israelitas falavam de Golias, que era o gigante terrível e temido, mais ele ficava gigante. Só que Davi, ao invés de falar da grandeza do gigante, do poder do gigante, ele falava da grandeza do Deus dele, do poder do Deus dele. Aleluia! Você já falou para os seus problemas o quão gigante o seu Deus é? Hã? Você já falou para o seu Golias o poder, a potência do seu Deus? Ele vira um anão rapidinho. Davi é demais? Eu sou Davi. Você é Davi? Então fala comigo assim: eu sou Davi. Aleluia. Olha o que os que estavam com medo e fugindo do Golias, fugindo do problema, fugindo do gigante, diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Tipo assim, né? Olha o
quanto de recompensas receberá quem decidir enfrentar esse terrível inimigo. Eu não vou, prefiro ficar vivo. Eu não vou mexer com isso não, tem que ser doido para poder ir lá mexer com Golias. Eu prefiro ficar aqui covarde, quietinho, fazendo fofoquinha, tentando minar as forças de quem tentar ir, porque afinal de contas eu não quero crescer. Eu não quero enfrentar o problema, eu não quero ser a solução. Também não vou deixar que o outro seja, porque se todo mundo for covarde, ninguém vai ver que eu tô sendo covarde. Não é assim que o invejoso faz? Foge de quem não queira crescer. Quem não quer crescer vai te puxar para trás, vai te puxar para baixo. Sai fora dessas pessoas. É aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. A palavra de Deus diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Sai fora! O cara é covarde. O cara foge da luta. Ele não serve para caminhar com você que quer vencer. E para vencer você tem que lutar. Sabe em que eu sou muito boa? Eu não era boa nisso não, eu me tornei muito boa nisso. Eu sou muito boa em resolver problemas. Eu, Daniela. Me tornei muito boa em resolver problemas. Você quer me agradar e me dar um problema? Me dá um problema. O dia que eu não tenho problema, eu fico incomodada. Arruma um problema pra mim. Porque eu sou ótima em solucionar problemas. Quer me dar um presente? Me arruma um Golias. Porque eu sou boa em derrubar gigante. Mas eu sou ótima nisso. Eu sou excelente em derrubar gigante. Porque eu não vou na minha força. Eu vou na força do meu Deus. E esta é imbatível. A força do meu Deus me faz imparável. Eu não valho muita coisa não, mas o meu Deus na minha vida me faz poder tudo, porque Ele é a minha força. Ele é o meu poder. Davi tinha esse pensamento. Então, é muito importante a gente aprender essa lição, porque aqui, ó, os caras que eram para serem os corajosos e defender e dar a vida por Israel, e ir lá enfrentar o inimigo, enfrentar Golias, se acovardaram, ficaram morrendo de medo e começaram a dizer o seguinte: olha, tem muita recompensa, hein? O rei Saul, que é outro covarde, tá dando aí um monte de recompensa pro corajoso que for lá. Não vão mexer com isso não, hein? Não vão mexer com isso não, gente. Vão continuar vivo. Melhor ficar escravo e vivo do que morrer como um corajoso. Vão mexer com isso não. Era o que os caras estavam dizendo, ó. Vamos ler de novo. Versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Ou seja, o cara vai virar príncipe. E vai isentar ele de impostos, e toda a família dele também não vai ter que pagar impostos caros que Israel impõe sobre os israelitas. Tá vendo quantos benefícios o cara corajoso vai ganhar? Versículo 26. Eu amo. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: escuta, quem mesmo que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Tipo assim, me fala mais da recompensa. Quero saber do Golias, nada não. Não quero saber se ele é grande, se ele é forte, se ele é matador. Quero saber nada disso, pra mim não interessa. Interessa o seguinte: qual que é a recompensa disso aí? Isso tá me interessando. Repete, por favor, quem vai ganhar, o que vai ganhar aquele que salvar a honra de Israel? Quem vencer esse gigante invencível? Conta pra mim aqui. Imagino que Davi fez até assim, ó. Pode falar. Tô ouvindo. Pode repetir, por favor, tudo? Devagar, repete, vai. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu? Quem ele pensa que é? Incircunciso, que não tem aliança com Deus, que não tem compromisso com Deus, para desafiar os exércitos do Deus vivo. Davi já colocou Deus na frente. O segredo é considerar Deus. O problema da maioria das pessoas e a causa do sofrimento das pessoas
é ignorar o poder de Deus. É não considerar Deus diante do ataque do inimigo. É não recorrer primeiro a Deus. Aí sofre. Aí o gigante cresce, fica maior ainda do que ele já é. Porque a pessoa não olha para a grandeza de Deus, ela olha para a grandeza do inimigo, do problema. E aí ela derrota só com o ponto de vista dela errado. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Vira para o seu irmão e pergunta para ele assim: e aí, irmão, enfrenta ou foge? Quem é Davi vai responder igual Davi. De novo, olha nos olhos dele e pergunta para ele com convicção. Afinal de contas, quem está perguntando para ele é um Davi. Pergunta para ele assim: e aí, irmão, enfrenta ou foge? Enfrenta ou foge? Hein? Eu enfrento! Eu tenho um louvor que Deus me deu. Eu ainda era uma adolescente. Eu tinha ingressado no ministério pastoral. Era pastora primaz da igreja. Só que eu era só uma adolescente, não sabia nada da vida, não sabia nada do ministério. O que eu sabia é por ter visto meu pai como apóstolo, liderar a obra, pastorear a igreja, durante toda a minha vida. O que eu tinha era uma experiência empírica de filha, que dentro de casa assistia a vida toda ver meu pai sendo mais cristão em casa do que na igreja. Viver em casa com mais intensidade do que o que ele mandava os irmãos fazerem no altar. E Deus me chamou para o ministério, num momento de dor, uma das maiores dores da minha vida. Foi a hora que Deus me chamou para o altar. E eu precisei ter muita coragem e muita confiança em Deus. Confiei muito no meu pai também, que é quem me guiou nesses passos e me guia até hoje como meu apóstolo, meu líder, para dizer sim. E fui retalhada de todos os lados. Todos da minha família, da minha parentela, quando eu tinha ali meus 15 anos de idade, disseram para mim: você é louca, o que você está fazendo com a sua vida? Você vai perder sua adolescência, sua juventude. Você não, é muita responsabilidade para você, você não dá conta disso. Tudo verdade se eu estivesse vendo com os olhos da carne. Mas eu decidi ver com os olhos espirituais. Eu decidi viver pela fé, eu decidi enfrentar pela fé. E aí eu escrevi um louvor que Deus me deu, na verdade, que é assim: eu enfrento o mundo e luto por meus sonhos. Não abro mão de tudo que Deus me deu. Decidi ouvir apenas a sua voz, porque eu sei que o melhor Ele fará na minha vida. Você conhece esse louvor? Pois é. Deus me deu esse louvor, eu tinha acho que 14 ou 15 anos de idade. Foi bem nesse tempo aí de guerra que eu estava vivendo, tanto na minha vida familiar, que eu sofri terrivelmente um choque muito grande, e ao mesmo tempo a batalha espiritual do meu ingresso no altar, no ministério pastoral, como pastora primaz da igreja. Enfim, não é fácil. Eu ensino para o Davi, para Manu, e vou ensinar para o Danielzinho daqui a pouco. Ele lá vai crescendo. Meus filhos naturais, eu ensino para eles o seguinte: vencer na vida não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria vencedor. É muito mais fácil você se acovardar, porque não exige trabalho no momento. Só que a dor de viver uma vida lamentável é realmente muito pior. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. O título do livro, inclusive, é Escolha as suas batalhas e vença a guerra. Porque você pode até perder algumas batalhas por um tempo, mas a guerra você tem que vencer. Escolher as batalhas é sábio, porque tem batalhas que não vale a pena você guerrear. Davi não queria enfrentar a batalha de discutir o quão forte era Golias.
estudar afinco o quanto Golias era treinado para matar e quantos ele já tinha matado. Quantos segundos ele demorava para matar um homem? Ele não queria gastar energia discutindo a derrota. Ele gastou 100% da energia, da fé, da inteligência e da estratégia de vida dele para saber o seguinte: qual a recompensa de quem devolver a honra para Israel? Qual a recompensa de quem vencer esse gigante terrível? O que vai ganhar este homem? Eu quero saber isso. Eu quero lutar a luta que faz sentido para mim. Eu quero discutir o que me interessa, o que me acrescenta. O que me rouba eu não vou dar brecha. Você aprende com isso? Porque eu aprendo muito com essa postura de Davi, determinada, limpa, essa clareza de visão, de não deixar com que o inimigo roubasse dele vitórias e nem energia. Ele cortou todas as distrações e concentrou apenas no objetivo que ele realmente precisava alcançar pela fé, que era derrubar Golias. Mas antes ele queria saber qual a recompensa disso. O inimigo tentou distrair ele, usou o irmão dele para poder tentar diminuir ele. É o que fazem comigo, com você. Quer ver um inimigo levantar, inclusive dentro da sua casa, para tentar abafar você, tirar suas forças, diminuir sua energia, sua determinação de vencer? É só você se levantar para fazer algo que ninguém tem coragem de fazer. Se levanta e se prontifica com determinação a fazer algo grandioso que ninguém tem coragem de fazer. Mas vai levantar a gente de todo lado para dizer que você não consegue, que você não tem condição disso, que você não tem estrutura para isso, que você não tem inteligência para isso, que você não tem ferramentas para isso. Que é até bonita a sua intenção, mas você vai perder, porque você não tem condições de vencer isso. Falaram tudo isso para Davi. Aí, por último, Saul foi lá e arrumou uma armadura mais pesada que Davi e revestiu Davi daquela armadura pesada. Davi não conseguia nem andar. Aí ele falou: tira isso de mim. Nada a ver isso aqui comigo, com Deus. Golias vem contra mim com espada e lança, mas eu vou na força do meu Deus. Uau! Sabe? Foco. Determinação. O inimigo, ele faz o terror para tentar fazer você desistir, desanimar, ficar nervoso, ficar com raiva, ficar com medo. Tudo isso são sentimentos demoníacos e destrutivos para te impedir de agir e avançar. Te coloca num ponto de inanição, de impotência, aonde você não age, paralisado pelo medo, paralisado, conjecturando. Mas e se isso der errado? Mas e se aquilo der errado? E se fulano falhar comigo? E se eu for traído? E se acontecer? E se você não faz nada? E aí morre sucumbido. Sucumbe! Afunda! Então, foca. Escolha suas batalhas. Vença a guerra. Seja um Davi. 5 pontos nesse texto eu quero trazer para você analisar e aprender. Muito importantes. Primeiro, tinha um homem que causava pânico a todos os homens de Israel e todos fugiam dele. Golias. Como é que pode um homem causar tanto terror assim a ponto de fazer o exército de Israel inteiro fugir? Como que pode, né? Diz a Bíblia que os homens de Israel fugiram covardemente, com grande temor de Golias. Primeiro ponto, todos fugiam daquele inimigo. Segundo ponto, o que os homens diziam? Os homens de Israel, além de fugir, levavam consigo uma notícia destruidora que transmitia medo para todo mundo. Sabe quando na vida você vai enfrentar algo e aí você encontra um monte de gente que você busca assim, um conselho de ânimo, de encorajamento, e tudo que você encontra é gente dizendo: nossa, é muito pior do que você pensa, é muito mais difícil do que você pensa. Você tá achando que é simples? Isso não é simples não, é muito complicado. Tipo assim, você tá determinado a fazer algo, aí vem aquela enxurrada de gente dizendo: olha, não faz não. E você tá achando que é ruim, é muito pior do que você pensa.
para realmente te paralisar, te impedir de fazer. E aí quando você vai lá e faz, contrapondo essas opiniões aí de covardes, você vê que o bicho não era nem tão feio assim, né? A coisa nem era tão séria, tão difícil assim, né? Era muito mais simples do que você imaginava, né? Do que falavam, né? Pois é. Então o segundo ponto é esse. Os covardes fugiam e ainda levavam consigo a mensagem, a notícia destruidora que transmitia medo para todo mundo. Tipo assim, eu não tenho coragem de fazer, eu sou um covarde. Também não vou deixar que os outros façam. Porque afinal de contas, se todo mundo for covarde igual a mim, ninguém vai perceber minha covardia. Mas se alguém tiver uma coragem que eu não tenho, a minha covardia vai ser vista. Então, já que eu não quero enfrentar, eu vou gastar energia impedindo quem quer enfrentar de ir. Porque assim fica todo mundo na derrota. E ninguém vê que eu fui, na verdade, era um covarde. Faz sentido pra você? Eu sei que você está pensando na sua vida, eu sei que você está pensando em rostos. Está vindo na sua mente nomes de pessoas que agem na sua vida desse jeito. É assim. Como diz meu pai, o diabo é diabo, mas não é burro. Ele também não é muito criativo, não, porque tudo que a gente lê na Bíblia é o que realmente acontece hoje. As estratégias dele são as mesmas, só muda os personagens. Pensa nisso. Pensa nisso. Segundo, primeira coisa que Golias fez foi implantar o medo. O inimigo, quando ele quer que você não consiga uma coisa, ele planta medo em você. O medo anula a fé. Terceiro ponto. Havia um gigante, mas havia também uma recompensa. Opa! Quero saber do gigante? Quero saber da recompensa. É ali que está a minha motivação. O que eu vou ganhar com isso? Não quero saber do sacrifício, do desafio. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. O desafio é só um processo. É só um passo. O sacrifício é um processo. A recompensa é que me interessa. Pegou? Forte, né? Davi fez isso. Não quero saber do Golias, eu quero saber o seguinte: o que é que vai ganhar? Repete pra mim o que você acabou de dizer. O que vai ganhar quem passar por esse desafio? Quem vencer esse gigante? Qual que é a recompensa? Porque é a recompensa que vai vir pra minha mão. É isso que vai ficar comigo. O Golias não vai ficar comigo, não. Vai ficar comigo é a recompensa. Esse Golias está só me impedindo de virar príncipe, de isentar minha família dos impostos, de crescer na vida, de prosperar. Ele é só um obstáculo que eu vou tirar do meu caminho, porque eu quero a recompensa que está depois do Golias. Forte demais. É forte demais isso aqui. Havia um gigante, mas havia uma recompensa. Havia uma afronta, mas havia também grandes riquezas. A decisão era de Davi. Enfrenta ou foge? Pergunta pro seu irmão. E aí, irmão, enfrenta ou foge? Fala pra ele. Enfrenta! Fala pra ele assim. Enfrenta, irmão. Enfrenta! Isso aí. Seja aquele que encoraja, que joga pra cima, que puxa pra fé. Enfrenta, parte pra cima. Você vai conseguir, você vai vencer. Quarto, não pagará mais impostos. Isso significa que a pessoa vai mudar de lado. Em vez de ser o que é cobrado, vai começar a cobrar. Quem derrotar Golias não pagará mais impostos. E naquela época os impostos eram muito altos. Hoje também, mas naquela época era muito absurdo. Quinto e último, Davi se apresenta e faz a seguinte pergunta. Repete pra mim. Olha aí como é que ele fala. Ele fala isso assim. É muito atrevimento. Eu amo o atrevimento de Davi. Ele diz assim, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Versículo 27.
repetiram a Davi o que haviam comentado. Ou seja, Davi já tinha ouvido, todo mundo viu que Davi tinha ouvido, e ele virou e falou assim: repete para mim, fala de novo. Deixa eu ouvir mais uma vez para ter certeza que eu não perdi nada, porque eu quero tudo. Lembra daquela oração que eu te ensino a fazer? Atrevida. Se um religioso te ouvir orar assim, ele vai falar assim que você é um herege, que você está blasfemando, que você está assim totalmente sem respeito a Deus e tal. E deixa ele com a religiosidade dele pra lá, que não tem nada a ver com Deus, esses religiosos aí. Que é aquela oração assim: Deus, eu não abro mão de nada do tudo que o Senhor tem pra mim. Eu não vou perder nada, eu quero tudo. Eu não mereço nada, mas se o Senhor quer me dar tudo, então eu quero tudo. E você acha que Deus acha isso ruim? Deus acha isso é bom. Deus ama, porque Ele é o Rei e Senhor do universo. Tudo que é dele é dos filhos dele. Você tem que agir como filho de Deus. Então, a humildade e reconhecer seu imerecimento é a base. Mas o que você constrói em cima dessa base de humildade, humilhar-se perante a potente mão do Senhor, é receber Ele exaltando você. Pensa nisso. Davi disse assim: repete para mim, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá este homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? E no versículo 27, repetiram a Davi o que haviam comentado. Ele falou: repete para mim, porque eu não vou perder nada do tudo que vai receber esse homem. A recompensa eu quero saber toda, porque eu quero ela toda. Não quero só um pouquinho, eu quero tudo. Uau! Fala comigo assim, Igreja Viva: isso é muito forte! Isso é para você. Isso é para todo aquele que decidir ser um Davi. A pergunta que não quer calar é: enfrentar ou fugir? A decisão é sua. A minha decisão, eu já tomei. Eu enfrento. Eu enfrento o mundo e luto por aquilo que eu quero. Porque a força de Deus conspira em meu favor. E conspira em favor da sua vida também, se você for um Davi. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O que você quer para a sua vida? Ou você enfrenta o gigante, ou você foge. Mas quem foge da luta, não vence a batalha. É assim que funciona. Deixa eu contar uma coisa para você. Primeira vez que eu fui gravar um louvor no estúdio, eu tinha 11 ou 12 anos de idade. E eu tive muito medo do microfone, porque no estúdio você fica sozinho, você não tem aquela vibração, aquela energia da igreja, né, cantando com você, não tem aquele envolvimento, aquele clima gostoso quando você está cantando no altar com o povo e com aquele mover do espírito. O estúdio é frio. Quando você é verde, quando você não tem experiência, você entra pro estúdio, fica ali na frente do microfone, dá um pânico. E a primeira vez que eu estive nesse lugar, eu quis sair correndo, eu quis fugir. O meu sentimento era de pânico. O meu desejo era de fugir. Mas pela fé eu fiquei e cantei. Não foi aquela coisa maravilhosa. Eu não tinha aprendido ainda que eu tinha que orar, que eu tinha que clamar o Espírito Santo, que eu tinha que ignorar os outros. Se alguém fosse rir, se alguém estava mexendo em outra coisa, ou mexendo no telefone, ou conversando, ou fazendo piada, ou comendo, eu tinha que ignorar essas pessoas, fechar o olho diante do microfone e chamar: Espírito Santo, vem, porque agora eu vou gravar e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor unja a minha voz. Eu preciso que o Senhor tome a minha voz agora, para que esse louvor seja uma ferramenta nas suas mãos para levar vida, salvação, cura, operação na vida do povo. Eu não tinha aprendido nada disso. Isso eu só aprendi na experiência. Isso eu só aprendi na ousadia do Espírito.
Isso eu só aprendi depois de ter gravado centenas de louvores. O primeiro louvor eu queria fugir, mas eu decidi ficar. Uma pequena decisão que mudou toda a minha vida, porque construiu ali a minha carreira de louvor. E eu tenho centenas de louvores gravados, para a glória de Deus. Mas já pensou se eu tivesse cedido ao meu desejo do momento? Um momento é só um momento, ele vai passar. Às vezes a luta está grande, agora você olha e fala assim, meu Deus, que vontade de fugir! Não fuja! Em frente! Mas pela fé, porque é pela fé que você vai vencer. O justo viverá pela fé. E aquele que retroceder, o covarde, Deus não tem prazer nele. Permaneça. Permaneça inabalável. Tá difícil? Não interessa. O que interessa é o que eu vou ganhar com isso. Permanecer. Eu cresço, frutifico e Deus continua comigo. O Senhor estará com você enquanto vós estiveres com Ele. Fugir não é uma opção, desistir não é uma opção. É assim que funciona. O inimigo ele faz o terror para você se acovardar e fugir. Mas se você escolhe ficar, ele pode urrar, espernear, levantar gente para te caluniar, inventar mentiras contra você, tentar te esmorecer, tentar dizer que você não pode, tentar olhar para você com desdenho. Oh, eu conheço bem um olhar de desdenho, de desprezo, de menosprezo. Uma líder mulher, uma apóstola no altar ensinando. Oh, eu não concordo com isso. Síndrome de Deus, né? Do cara que olha assim, uma soberba maligna. Ó, surdinha para essas coisas. Não ouço, não vejo. Estou ocupada demais com a minha fé para dar qualquer mínima atenção às astutas ciladas do inimigo. Aprenda isso. Seja um Davi. Eu sou um Davi. Em qualquer situação, eu sou um Davi. Davi é muito amado até hoje, mas ele não foi compreendido por todos até hoje. Não foi compreendido por todos. Mas ele não estava nem aí em ficar mal com os outros, porque ele estava preocupado em ficar bem com Deus. Tem muito, né, para aprender com Davi. Fica essas lições de hoje, para você meditar sobre elas, aprender, aplicar na sua vida. A pergunta é, vai enfrentar ou vai fugir? Não fique de fora, não fuja, enfrente, porque você vencerá. Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus sonhos e projetos. E não se apegue ao seu passado, concentra no futuro, que você define hoje pela fé, que você determina em Deus. Em nome de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso, o Deus da justiça, vem lutar do meu lado. O Deus da justiça vem lutar do meu lado. Jeová Tsidkenu é a nossa bandeira da justiça. É fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Jeová Tsidkenu é a nossa bandeira da justiça.
justiça do céu.